Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer ao irmão Célio Arruda, ele que está linkado com a gente lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial. Além daqui do YouTube, você também pode estar linkado com a gente, conectado lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial. E o nosso irmão, assim como outros demais irmãos, pergunta sobre a pregação. Pastor, eu sou obrigado, uma vez que cito um versículo, falar do contexto do versículo e qual sermão seria mais saudável para a igreja nos nossos dias? Nós podemos falar aqui pelo menos sobre 3 tipos de sermões, que é o sermão temático, que é o que todo pregador assembleano gosta, a maioria dos itinerantes, eles pegam uma ideia que já está na cabeça deles, tentam adequar um versículo àquela ideia, pega uma palavra de repente daquele versículo e joga para frente. Esse é o temático. Não necessariamente ele vai andar conforme o texto, ok? Agora, existe o sermão textual. Ponto 2. Sermão textual. Esse, se você falar, você vai ter que falar conforme o texto. Você vai, pelo menos, entender onde o texto começa, onde o texto termina e respeitar o contexto do texto, ok? Terceiro tipo de sermão é o sermão expositivo, e esse é mais trabalhado pelos nossos irmãos reformados, pelos nossos irmãos presbiterianos, e parte agora da Assembleia de Deus também tem se utilizado dele, onde você conhece o seu texto, o seu contexto, a língua que está escrita, o texto, se for no Novo Testamento, se é no grego koiné, se é no grego mais clássico, ou se na oração de Jesus ele está usando o hebraico ou é o aramaico. No Antigo Testamentário, você vai ler o hebraico, vai pegar as palavras, fazer a sintaxe, fazer também a semântica, ver a conjunção verbal, a flutuação verbal, por que aparece naquele texto ali e no outro texto também. Isso é você respeitar o contexto do texto, ou seja, você vai saber de onde o texto está vindo, por que o texto está ali, para onde o texto vai, ok? E aí você segue um padrão. E nesse padrão você tem que ser fiel ao texto. Não tem como a gente inventar coisas. E a grande complexidade hoje da pregação é que tem muita gente que se intitula pregador, ok? E que não sabe interpretar a Bíblia. Essa é a grande verdade. Aí você vê o tanto de bizarrice, o tanto de doideira que essas pessoas andam falando por aí e fazendo campanhas, que você pensa assim, que Bíblia que esses camaradas estão lendo? Qual é o contexto desta história? E aí, respondendo ao meu irmão Célio Arruda, a quem eu quero mandar um grande abraço aqui, e aos demais irmãos que perguntam também sobre a pregação, a gente precisa, como educador, como obreiro, porque toda pregação é uma forma de ensinar. Que tem gente que fala assim, não, porque eu gosto de pregar, eu não sou de dar estudo, mas pregar é também ensinar. É uma forma de você aplicar um estudo. Ah, mas pode ser que você não tenha um conhecimento tão profundo, pode ser que você não tenha um conhecimento das línguas originais, mas você tem ali o texto pelo texto, e que não se fuja daquilo. Olhando para os nossos dias, aí eu deixo para os irmãos, aqui dentro da resposta do Célio Arruda, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Escrito está, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Versículo 2. Que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Não confundam costume com doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão
para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quando eu não prego a palavra pelo texto e pelo seu contexto, eu estou confabulando. Eu estou dando voz aonde a Bíblia não dá voz, muitas vezes. Eu estou tentando dizer que a Bíblia não está certa. Ou, como alguns citam algumas fontes, não é pecado você citar uma fonte extrabíblica. Mesmo porque na fonte extrabíblica, ela não é a força maior. Ela é apenas uma citação de que alguém já pensou sobre aquele contexto muito antes de você. E você respeita o trabalho de alguém e está demonstrando para o seu público que você não está pensando sozinho sobre aquele determinado assunto. Agora, o que eu não posso fazer é diminuir o texto bíblico por conta do comentário de um teólogo reformado, por conta de um rabino, por conta de um historiador, mesmo porque a Bíblia se autoexplica. A Bíblia não depende de mim e nem de você. A Bíblia fala, ponto. A Bíblia fala muito mais alto do que 10 pessoas com as vozes mais fortes do mundo pudessem gritar juntas, ali, certinho. Então, meu irmão Célio Arruda, é importante que a igreja preste, sim, um bom serviço para os seus membros, para o louvor da glória de Deus. Primeiro, apresentando as verdades da Escritura. Segundo, que tudo que se falar, que nós sejamos bereanos, que nós venhamos a conferir. Como diziam os reformadores, sola Escritura. O que está faltando na igreja são os examinadores da palavra. Não é gente crítica, são examinadores. Por quê? Porque a igreja, quando se reúne, ela não se reúne para louvar o homem, ela se reúne para glorificar a Deus, e na glorificação, onde há a reunião dos santos, Deus é conhecido quando nós expomos a sua palavra. Deus manifesta os seus sinais quando reverenciamos a sua palavra e guardamos os seus mandamentos para não pecarmos contra o Senhor. Deus abençoe a irmã Célia Arruda, que está conectado com a gente lá no Instagram, @falando de Bíblia Oficial. O que você acha aí na sua igreja? Qual é o tipo de sermão que cabe melhor para a igreja atual? Será que é o sermão que o coach apresenta, falando que você é cabeça, você não é cauda, que quem está por cima vai ficar por baixo, quem está por baixo vai ficar por cima, com palavras de alto efeito? Ou a igreja precisa de pregadores como profetas, porta-vozes de Deus, que vão comunicar a verdade de Deus? Vamos para mais um bom bate-papo? Porque daqui nós seguimos falando de Bíblia.